Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Enquanto que as pessoas, de esquerda especificamente, estão levando no lero-lero, não vai dar em nada. Eles realmente não dão... Ai, vai dar muita risada quando isso acontecer mesmo. O secretário de Estado dos Estados Unidos simplesmente falou que eles vão começar já o negócio para julgar sanções contra Alexandre de Moraes. A lei Magnitsky, não sei como se pronuncia. Aquela lei lá que vai podar as asas financeiras do... Vem ver esses dias aqui comigo. Não vejo a hora disso acontecer. Trump, te amo muito. Vídeo diretamente dos Estados Unidos, legendado do secretário. O republicano, na verdade. Mas que já está dando os pontapés iniciais para o careca ficar sem eira nem beira. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2020 Basicamente, o que ele vai falar agora é que o Alexandre de Moraes, que é ministro do Brasil e ministra no Brasil, simplesmente queria dar pitaco na vida dos brasileiros que moram nos Estados Unidos sobre as leis americanas, ou seja, ele queria sobrepor as leis americanas nos Estados Unidos. E isso foi a gota d'água para eles, os americanos. 23 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking? E lembrando que a partir do momento que a pessoa mora muito nos Estados Unidos, tem toda a documentação, tá tudo certinho, ela é considerada, não importa que não tenha nascido nos Estados Unidos, a partir do momento que a pessoa reside nos Estados Unidos como cidadã americana e tem documentação, ela se torna uma cidadã americana, ou seja, ela consegue tanto ter cidadania brasileira quanto americana. E para os Estados Unidos, para as leis americanas, um cara de outro país querer dar pitaco nas leis americanas e querer sobrepor as leis americanas, não, os americanos não aceitam. Mas enquanto que aqui no Brasil o diabo deita e rola nos brasileiros, nos Estados Unidos não. Lá a lei é soberana e a lei permanece. E o Alexandre de Moraes simplesmente ele acha que pode mandar e desmandar nas leis americanas. E a lei Magnitsky vem para dizer que, Moraes, aqui não. Looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? Magnitsky. Eu vou chamar de Magnitsky, que é mais fácil. That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Marco Rubio, secretário de Estado. Esse cara aqui. É esse cara. Há palavras dele. Há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Ou seja, de aplicarem a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, mas não é só ele que vai sofrer, não. Vocês vão ver mais comigo já já. Pera aí. Não tem vídeo sobre isso aqui, mas mesmo assim eu quero mostrar pra vocês. Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritórios de advocacia. Mas você acha que é só esposa do Xandão? Não é não. E pra quem tá achando que é brincadeira, Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e prepara um próximo passo que pode atingir outros magistrados da corte e também seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou quais ministros do Supremo brasileiro são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. E para aqueles que dizem, os Estados Unidos não vão no Brasil. Meus queridos, bancos no Brasil e ao redor do mundo são filiados, ou seja, operam na Bolsa dos Estados Unidos. Todos são, assim, literalmente casados com todos os Estados Unidos. Ou seja, um banco não vai querer sofrer punições severas de milhões de reais, de dólares, por causa de um único indivíduo. E esse indivíduo não dá canetada, mesmo que ele seja aqui no Brasil, não dá canetada no que acontece nos Estados Unidos. É isso que vocês não entendem. Pra quem fala, você tem pizza de ir na Disney. Não. Isso, essa lei Magnitsky, aliás,
é simplesmente morte financeira para o indivíduo. Não quer dizer que a lei Magnitsky vai funcionar contra aqui o Brasil, não. Quer dizer que as instituições financeiras aqui no Brasil, que têm ligação com instituições financeiras lá nos Estados Unidos, ou seja, estão assim, não vão querer sofrer punições severas, porque é isso que vai acontecer, caso elas insistam em permitir que Alexandre de Moraes seja cliente do banco. Uma ida à Disney? Não. A lei Magnitsky não vai impedir o Alexandre de Moraes de pisar nos Estados Unidos. Não apenas impedir o Alexandre de Moraes de pisar nos Estados Unidos ou de ir na Disney, não. É morte financeira global. E isso vocês não entenderam ainda, mas não entenderam mesmo. Atualmente, possui um escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. Dias Toffoli Escute novamente. e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da Corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Aham. Agora vamos conhecer aqui algumas coisinhas. Quem está acusando é o governo americano. Sim, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou ministros do STF com esposas, donas de escritórios de advocacia. E não é uma só não, são várias, tá? Que atuam sob influência dos próprios ministros. Agora vamos ver aqui. A denúncia vem da Casa Branca, que prepara sanções com base na lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos e corruptos internacionais. As esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cristiano Zanin são alvos do relatório. Segundo o governo Trump, a renda dos ministros viria em grande parte dos escritórios das esposas. Esses escritórios teriam clientes cujos casos são decididos nas cortes em que seus maridos atuam como juízes, ou seja, um circuito fechado de influência e favorecimento. Mas você acha que é só isso? Não, não é. Aqui no Brasil, a Globo começou a surtar por causa disso. Sabe um cara chamado Guga Chakra? Chakra, enfim, não, Chakra. Ele começou a surtar ao vivo na Globo News. Estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento... Parece me dar uma ligeira impressão de que esse Guga Chakra está um pouquinho nervoso. Parece, né? Visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. E por causa desse detalhe, de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um páreo. Porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Vocês acham mesmo que o banco iria preferir ser alvo de sanções secundárias e ter que pagar milhões e milhões e milhões todos os meses e coisas assim por causa de um único ser humano que não passa de um grãozinho de areia? Vocês acham mesmo isso? Está estudando. Agora, para aqueles que acham que não vai fazer nenhum mal o Moraes não pisar mais nos Estados Unidos e nem para Disney. Vamos conhecer aqui algumas das empresas que aliás,
Tem não, né? Que são usadas aqui no Brasil e que têm coligações ou que são diretamente americanas ou têm filiações com empresas americanas e que podem sofrer sanções se o Moraes for cliente de qualquer uma delas. Mastercard, Visa, American Express, Google, Uber. Ai, mas você acha que o Moraes vai usar o Uber nesses negócios? Imagina que não, né? Mais algumas. BTG, Itaú, Bradesco, XP, Petrobras, o BB, porque sim, o Banco Central pode não ser uma empresa americana, mas ele tem coisas, ativos e coisas lá nos Estados Unidos, ou seja, também sofreria sanções, tá? E esse cara aqui nesse vídeo vai resumir bastante o que bem resumir o que vai acontecer com o Moraes. Se o Alexandre de Moraes for sancionado pelos Estados Unidos, o que acontece? Não é só não poder pisar nos Estados Unidos. É muito pior. Os Estados Unidos obrigam todas as empresas que operam aqui, mesmo sendo estrangeiras, a banirem o sancionado. Nada de cartão, nada de banco, nada de tecnologia, nada de serviços. Então, se o Alexandre... Você acha que o Shandox ia usar um Xiaomi? Um Android? Sendo que ele ganha o que ele ganha? E sabe-se lá quanto dinheiro tem na conta dele? Sendo que ele pode muito bem usar um Apple, um iPhone, ter o carro zero, e carros não são fabricados aqui no Brasil, eles são vendidos, mas não são fabricados. Se acha mesmo, esquerdinha? Se acha? Tadinho de você. Alexandre de Moraes for sancionado, ele não vai mais poder ter cartão de crédito nem de débito. Visa, Mastercard ou American Express, mesmo emitido por banco brasileiro. Não vai mais poder usar PayPal, Wise, Nubank. Não vai mais poder voar de Delta, American Airlines, United. Não vai mais poder fazer reserva pelo Booking, Airbnb, Expedia. E tem mais. Google bloqueado, Apple bloqueado, Meta bloqueado, Microsoft bloqueado. Ou seja, Gmail, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Outlook, tudo isso vai embora. Você acha que acabou? Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, Apple TV, Spotify, Apple Music, isso tudo também vai embora. E lembre que eu mostrei agora há pouco no começo desse vídeo que até mesmo estavam sendo estudadas sanções contra a esposa dele, as esposas dos outros meninos, no caso, que também poderiam estar assim, ajudando eles? Pois bem, imagina toda a família sendo sancionada, dos outros meninos também. Que maravilha, né? Mesmo que a empresa seja 100% brasileira, se ela tiver qualquer vínculo com os Estados Unidos, como tecnologia, servidores, sistema de pagamento ou parceria, ela é obrigada a romper com o sancionado sob risco de multas bilionárias, bloqueio no sistema financeiro americano, suspensão de contas, perda de licença e reputação internacional. Quer exemplo de empresas brasileiras que devem acatar a sanção? Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Magazine Luiza, Mercado Pago, fintechs que operam em dólar, empresas que usam Amazon ou Google Cloud. Tudo isso é possível graças a uma lei americana chamada Global Magnitsky Act. Ela permite que os Estados Unidos sancionem qualquer estrangeiro acusado de corrupção ou abuso de poder. E praticamente obriga o mundo inteiro a fechar as portas para essa pessoa. Agora me diz, você sabia que uma sanção dos Estados Unidos tinha esse poder todo? Como eu disse no começo do vídeo, é morte financeira. Se você não pode usar o dinheiro físico, porque as empresas não vão aceitar dinheiro de você, elas não vão querer ser seu cliente, querer você como cliente. Se você não pode usar cartão de crédito nem de débito, não pode usar Pix, então você vai comprar o quê? Como você vai pra onde se as empresas não vão querer ter vínculos com você? Me fale. Ai, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Você acha mesmo que o queridinho vai querer ir pra esses países, sendo que ele sempre ia pros Estados Unidos? Mas não vai mesmo. E você acha que ele vai poder ir livremente pra Europa? Não vai mesmo, porque lá também tem as empresas que têm ligação com os Estados Unidos e elas não vão querer sofrer sanções por causa de um único indivíduo, mas não vão mesmo. E vocês, meus caros, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.